Olá, meu nome é Marcela Matavelli, eu sou zootecnista, analista de transferência de tecnologia da Embrapa Pesca e Aquicultura, e eu vou falar um pouco a respeito do planejamento de produção de alevinos de peixes redondos, um estudo de caso. Essa palestra ela foi elaborada por mim e pela colega Daniele Clopel Rosa Evangelista, que também é analista de transferência de tecnologia da Embrapa Pesca e Aquicultura. Então, qual que é o objetivo da nossa palestra? Compartilhar conhecimentos a respeito do planejamento de produção de alevinos de peixes redondos a partir de um relato de caso enviado ao Serviço de Atendimento ao Cidadão. O que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão? O Serviço de Atendimento ao Cidadão é um canal entre o público externo e a Embrapa. Então, nós recebemos essa demanda do produtor José Carlos e, a partir do que nós respondemos a ele, nós resolvemos compartilhar também esses conhecimentos com os interessados pelo assunto. Então, qual que é a demanda do senhor José Carlos? Olá, meu nome é José Carlos, sou piscicultor do Tocantins e almejo produzir alevinos de peixes redondos para distribuir na minha região. Tenho 8 viveiros escavados de 1.200 metros quadrados e peço informação a respeito da estrutura necessária para iniciar. Bom, o senhor José Carlos, ele nos deu poucas informações para nós discorrermos a respeito do assunto. Mas eu acho que vai ser bastante útil tratar a respeito desse assunto. Então, primeiramente, o que uma unidade produtora de alevinos ou de formas jovens ela produz? Ela comercializa pós-larvas de alevinos, que são peixes menores, e também comercializa alevinos, que são peixes um pouco maiores ali, com 3 centímetros. Eventualmente, ela pode também comercializar matrizes e reprodutores. No entanto, essas matrizes e reprodutores, elas têm que ter uma espécie de atestado que comprove a genética dela. Para matrizes e reprodutores, nós não devemos utilizar animais híbridos. E para isso, existem testes que comprovem que esses peixes não são híbridos. Inclusive, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia chamada Tamba Plus, que faz esse tipo de análise comprovando se é um tambaqui, se é uma caranha. E essa tecnologia está descrita no site da Embrapa. Bom, se o seu José Carlos, que é o nosso produtor em questão, ele fizer uma central de alevinagem, isso vai ser muito produtivo para os produtores de engorda da região. Por quê? Porque se você tem uma central de alevinos mais próxima, significa que os alevinos vão percorrer uma menor distância para chegar até a propriedade de engorda. Isso vai reduzir o estresse e gerar menos mortalidade aos peixes. Além disso, o produtor de engorda pode pagar menos pelo custo do milheiro. Então, é um negócio que é importante para todos os lados. Só que, no entanto, o seu José Carlos, que é o nosso produtor, ele precisa, antes de mais nada, avaliar o retorno financeiro dessa produção. Avaliar produção de engorda versus produção de alevinos. Outra coisa que ele tem que fazer é prospectar a real demanda de alevinos de peixe redondos na região dele. Então, como é que ele poderia fazer isso? Primeiro, listar todas as pisciculturas de engorda e estimar quantos milheiros são necessários para abastecer essa piscicultura. E tentar produzir um alevino de qualidade e com preço atraente a esse mercado. Então, o que é um alevino de qualidade?
é um alevino de genética, de qualidade genética. O que é qualidade genética? Não ser filho de híbridos, de peixes híbridos, porque isso, com o tempo, tem uma série de implicações no processo produtivo. Quando o produtor de engorda recebe os alevinos naquele saco, né, ele consegue observar se esses alevinos eles têm um tamanho homogêneo. Então, eles devem ter um tamanho homogêneo. E se houverem uma diversidade muito grande de tamanho de peixe, representa ou problemas genéticos, ou os peixes não estão recebendo uma nutrição adequada. E a gente também tem que observar se eles são livres de enfermidades. Então, como eu falei anteriormente, quando o produtor recebe a bolsa, ele consegue verificar que existem alevinos de tamanhos diferentes ou consegue verificar alevinos de tamanho adequado, né, como nessa situação aqui com a toalha branca. Então, o que a gente deseja é receber alevinos semelhantes a esse e não com diferenças de tamanho. Aqui, na foto do lado, eu acho que esquerdo, né, quem está assistindo, a gente pode observar alevinos com problemas na coluna. Isso é comum, né, principalmente por problemas nutricionais e também por problemas genéticos. Alguns problemas genéticos fazem com que o animal nasça sem opérculo ou nasça com o corpo deformado. E, com certeza, esses peixes não vão conseguir se manter vivos por muito tempo. Também eu já conduzi um lote, né, de peixes de pais consanguíneos. É muito complicado, porque esses animais, você alimenta, e o crescimento deles é muito pequeno. Então, tem essa questão também, que tipo assim, você acaba gastando bem mais ração do que se você utilizasse alevinos de pais não consanguíneos. Para eu ter uma genética, alevinos de qualidade genética, eu preciso ter pais e mães de qualidade genética. Aí o que o produtor faz? Fala assim, não, Marcela, eu vou ali capturar reprodutores do rio. Esses reprodutores, eles são excelentes, né, com genes totalmente novos, né, no plantel, mas aí o que a gente tem que falar para o produtor é o seguinte: primeiramente, precisa de licença, né, para capturar esses animais. Segundo, você pega um exemplo, né, vamos supor que o produtor vai pegar um tambaqui num rio. Você pega esse tambaqui, você não sabe a idade que ele tem. Ele pode parecer um peixe adequado, mas ele pode ter um gene de nanismo. Pode ser um peixe ali de 15 anos com 2 quilos, e você achar que ele é atraente. Lógico que existem outras avaliações, você pode também olhar na dentição, mas o que eu quero dizer é que é muito arriscado a gente pegar um animal da natureza e colocar na piscicultura. Outra coisa é que esses animais eles podem ser intolerantes ao manejo, né? Animais que você adquire de outra piscicultura, eles são mais tolerantes ao manejo, porque eles são acostumados. Então, a gente recomenda que os animais sejam adquiridos de outras pisciculturas que trabalham, né, com avaliação de desempenho, que garantam que esses alevinos que esses reprodutores sejam puros, essas matrizes sejam puras. E para destacar outro problema de captura do ambiente é porque esses reprodutores que vêm do ambiente, eles vêm com uma carga de patógenos muito alta. E isso realmente pode contaminar os outros peixes do plantel, né?
principalmente se houver compartilhamento de redes. Então, são outros cuidados, assim, esses cuidados sanitários normalmente é necessário ter, mas numa situação como essa, os cuidados têm que ser redobrados. Outra coisa importante, principalmente quando se trata de produção de alevinos de tambaquis, é ter cuidado para evitar cruzamentos consanguíneos, né? Cruzamentos entre peixes irmãos, porque isso dá problema, né? Problema de desempenho, problema de deformidade, é muito complicado. Então, respondendo ao produtor, né? O seu José Carlos, o nome dele. Então, seu José Carlos, para construir uma central de alevinagem, uma unidade de produção de forma jovem, são necessários 3 setores. Essa aqui é uma central de alevinagem de tilápias. Por que eu peguei a foto de uma central de alevinagem de tilápias? Porque os reprodutores e as matrizes, elas ficam em apas. Então, dá para distinguir exatamente os viveiros utilizados para reprodutores e os viveiros utilizados para a produção de alevinos. Então, eu falei que são 3 setores, né? Então, aqui, ó, esse setor é o de produção, é o de reprodução, de manutenção de reprodutores e matrizes. Esses que têm essas estruturas aqui chamam APAs. Então, os reprodutores, eles ficam aqui dentro. Então, é necessário o setor de reprodutores e matrizes, um laboratório e o setor de produção de pós-larvas e alevinos. Vejam que aqui a quantidade de aeradores, né, o cuidado com a qualidade da água que tem que ter nessa fase. Bom, vamos à frente. Então, como eu falei, né, só reforçando, alguns processos ocorrem dentro do setor de plantel de reprodutores e matrizes, como a identificação individual, seleção de matrizes e reprodutores, porque assim a gente não pode pegar qualquer uma, né? Aí no laboratório de larvicultura e alevinagem ocorre a indução de fêmeas e machos, desova, espermeação, fertilização, incubação de ovos. E no setor de alevinagem, a gente armazena pós-larvas até chegarem a alevinos para comercializar. Dentro desses 3 setores, existem alguns processos que a gente não vai discutir aqui nessa palestra. Nós vamos discutir em outros momentos. Bom, aqui o produtor, ele não falou para a Embrapa o jeito que eram os viveiros dele, como esses viveiros estavam distribuídos. Aí o que eu fiz? Eu distribuí esses 8 viveiros numa forma didática para eu poder apresentar para vocês. Então aqui nós temos esses 2 viveiros escuros aqui, são viveiros para os reprodutores. Então, no mínimo, numa situação como essa, tem que separar 2 viveiros para reprodutores e matriz. Em um viveiro, vai ficar os peixes que vão entrar para reprodução e no outro vão ficar os peixes após a reprodução, após a desova, a gente não deve misturar esses peixes no mesmo viveiro. Aí o fluxo segue assim, esses animais são capturados nos viveiros de produção, vão para o laboratório, as pós-larvas saem do laboratório e vão para os viveiros escavados. Esse é o fluxo. A gente não deve misturar os viveiros de reprodutores junto com os viveiros das pós-larvas, porque é questão sanitária mesmo, né? A gente precisa, é bom que a gente evite. Bom, e qual que é a estrutura do setor de laboratório? Então, nós precisamos ter pelo menos 2 tanques. Eu acho que para essa estrutura aí do José Carlos,
seria recomendado 2 tanques, um para animais que vão entrar em reprodução, que vão sofrer desova e esfermeação, e o outro para receber esses animais após esses processos. Eu acho que é uma estrutura mínima necessária nesse caso. Aqui são tanques de alvenaria, mas poderiam ser caixas d'água. E aí, aqui eu coloco um pouco das incubadoras. Aí o produto, por quê? Porque assim, qual que é o questionamento? Marcela, quantas incubadoras são necessárias numa situação como essa? Eu vou dizer o seguinte, uma fêmea de 4 quilos, ela produz aproximadamente de 4 a 12% do seu peso vivo em ovos. Então, essa fêmea, ela vai produzir em torno de 480 gramas. Cada incubadora de 200 litros, ela consegue armazenar ali 500 gramas. Então, para uma reprodução, nós vamos precisar de uma fêmea, 2 machos e uma incubadora. Tá? Existem algumas questões específicas de separar as desovas que eu não vou comentar nesse vídeo, porque nosso desejo é falar só sobre planejamento de produção. Então, eu vou deixar para explicar isso em outros momentos. Além disso, está para sair um documento da Embrapa com todas essas informações bem detalhadas, desde o início, que vai contribuir bastante com o setor. Então, afinal, o que responder para o produtor? Primeiro que o produtor, para cada reprodução, precisa de uma fêmea e 2 machos. Esses 3 peixes, eles vão ocupar 24 metros quadrados do viveiro. Então, como eu falei no início, que era para separar um viveiro para manutenção desses peixes. O viveiro dele, ele falou que tinha 1.200 metros. Então, nesse viveiro, cabe 50 peixes. Só que não é para armazenar esses peixes aleatoriamente. A gente tem que colocar em proporção. Então, nesse caso, seriam 17 fêmeas e 33 machos. Por quê? Porque a gente utiliza uma fêmea e 2 machos. Aí ele perguntou assim, mas e quantas larvas eu consigo produzir? Pegando o mesmo exemplo daquela fêmea de 4 quilos que eu falei inicialmente, que ela produz 480 gramas de ovos, esses 480 gramas, eles não têm 100% de aproveitamento. Então, 10% são perdidos, eles são gorados, né? São aqueles ovos que ficam esbranquiçados. E o percentual de sobrevivência de larvas é de 50% a 70%. Logo, né, uma fêmea que desova 480 gramas, ela produz aí em torno de 362.880 larvas. Ou seja, isso representa 362 milheiros. Né? Então, em 1.200 metros quadrados, o produtor vai conseguir colocar 362 milheiros de peixe. Se nessas redondezas houverem 36 pisciculturas, e esse produtor vender 10 milheiros para cada piscicultura, ele consegue atender aí várias propriedades com viveiro escavado. A forma de ocupação desses outros viveiros escavados vai depender da demanda da região por alevinos. Então, por exemplo, se a demanda for maior que isso, a gente pode ocupar os viveiros a cada 15 dias, pensar num planejamento escalonado de produção, e isso pode contribuir muito com ele. Mas vai depender dessa prospecção de mercado que ele tem que fazer. Então, não dá para a gente colocar um número fechado
que a gente depende também do retorno dele. É só uma estimativa para ele conseguir entender e assimilar o quanto que ele pode lucrar com isso. Mas, e se o produtor falar assim, Marcela, olha, estou apertado, nós estamos passando por um momento complicado, não posso, não tenho dinheiro para investimento, mas quero trabalhar com alevinos. O que esse produtor poderia fazer? Ele poderia adquirir alevinos de outras centrais de alevinagem e vender juvenis, vender peixes um pouco maiores. E lógico que agregar um pouco mais de valor a esse peixe. Aí com isso ele não investe, vai prospectando o mercado, seria uma outra alternativa para esse produtor. Então, com base nessas demonstrações de cálculo, o produtor, como eu já disse, tem que identificar a demanda da região, listar as pisciculturas de engorda no entorno, a quantidade de alevinos adquiridas por ela e realizar um plano de negócios. Que a partir do plano de negócios, tudo vai estar descrito, as necessidades, os objetivos, e dizer que sempre o apoio da assistência técnica é fundamental para evitar perdas e garantir qualidades e sucesso no processo de produção. Grata pela atenção, estamos disponíveis na Embrapa, meu e-mail pessoal é marcelamatavelha@embrapa.br. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Muito obrigada.